Vamos lá, nesse vídeo eu ainda vou comentar um pouco da polêmica lá em torno do capitalismo industrial versus capitalismo financiarizado, que a polêmica ele fala que hoje a cara do capitalismo contemporâneo é um capitalismo financiarizado. A crítica que eu faço, a crítica que a esquerda faz ao capitalismo financiarizado, é porque eu acho que ela perde de vista que o capitalismo financiarizado é produto da própria crise da acumulação capitalista. Então, é, quando ela fala no capitalismo financiarizado, ela fala quase como se o capitalismo financiarizado fosse uma opção que os capitalistas encontraram para para dar uma nova cara para o capitalismo, que é mais prático, que seria mais prático para eles. Eu comentei aquela história, principalmente em torno do Duran, não que essa afirmação aqui não é do Duran. Mas eu comentei lá a história do Duran, ele dizendo que os capitalistas hoje, os gestores do capital hoje, né, ele não utiliza essa expressão, mas eu acho que seria mais correto, eles dão preferência aos investimentos que têm maior liquidez, porque com isso eles conseguem driblar aquela questão do risco, tal. Comentei no vídeo anterior. É, mas na verdade, por que esse investimento em especulação financeira, esses investimentos, eles não são uma opção para a acumulação capitalista? Aqui a polêmica toda, a questão do valor e do mais valor, ela pode ser entendida assim, de uma forma mais superficial, para não ter que explicar aqui, enfim, toda essa polêmica. É produção de riqueza e mais riqueza. O valor ele está colado à mercadoria. O Marx começa lá o livro no Capital falando que a mercadoria é a forma elementar da riqueza no capitalismo. O que isso significa? Que a mercadoria é como se fosse um suporte de valor e mais valor. Em cada mercadoria, quando tem lá o trabalho socialmente necessário para a produção daquela mercadoria, ou seja, o trabalho necessário em determinadas condições técnicas, ele fica cristalizado naquela mercadoria. E por que o trabalho ele é importante? Ter trabalho humano, né, cristalizado na mercadoria. Porque a unidade básica do capitalismo depende também do trabalho assalariado. Se não tem trabalho humano na mercadoria, significa que você não está tendo que pagar salário, e aí depois você vai gerar um problema na realização, porque quem vai comprar? Então, essa questão do valor, ela não é simplesmente um problema na produção, ela também é um problema na realização. Mas vamos lá, a ideia. Quando o capitalista vai lá, ele vai no o circuito normal do valor. Ele compra meios de produção, ele emprega a força de trabalho, essa força de trabalho produz mercadorias, e essas mercadorias vão lá para o mercado, elas são vendidas, enfim, e aí reinicia o ciclo. Porque isso é a forma elementar da acumulação capitalista. Qualquer coisa que fuja desse esquema é, na verdade, uma gambiarra, não é uma solução sustentável. Por isso que o capitalismo financiarizado não é uma solução sustentável. Por que não? Porque quando essa mercadoria. Porque essa riqueza financiarizada, na especulação financeira, ela não tem lastro em riqueza. Não é uma riqueza real que foi gerada. A mercadoria, então, quando você produz mercadoria, você está produzindo assim o valor e o mais valor que fica encarnado nessa mercadoria, portanto, tem sempre um lastro. Você fala, esse lucro que o capitalista está tendo é fruto dessa riqueza e mais riqueza que foi gerada na produção. Não significa que ele se apropria da riqueza que foi gerada lá nas fábricas dele. Ele pode ser um capitalista mais produtivo e se apropriar de uma riqueza gerada em outras fábricas. Mas de todo lugar, ali ele tem uma riqueza geral, uma riqueza real é gerada, e os capitalistas eles podem roubar, entre aspas, uma riqueza que é gerada para um outro ali na divisão, naquela divisão que faz dessa massa de riqueza que é gerada. Outra confusão que o pessoal faz ali quando lê o livro do Capital é achar que o Marx está dizendo que o capitalista ele necessariamente se apropria do valor e do mais valor que é gerado nas suas próprias fábricas. Não. Tanto que o capital comercial não produz mais valor nenhum e se apropria também do mais valor. Não, eu posso discutir essa polêmica em outros vídeos. Eu tenho até aqui alguns vídeos no Capital que eu fiz lá em formato de slide, até enfim, mais antigo, mas que dá conta satisfatoriamente dessa polêmica aí.
Mas então, essa forma básica, que isso aí chamaria do característica do capitalismo industrial, é a forma elementar do capitalismo. A acumulação capitalista, então, ela depende de gerar mais riqueza, o capitalista vende essa mais riqueza, transforma novamente em dinheiro e volta para o circuito da produção, compra mais meios de produção, emprega mais força de trabalho, produz mais riqueza, é vendido, enfim. Isso aqui é a forma necessária do capitalismo, inclusive porque o capitalismo pressupõe o trabalho assalariado. Então você precisa empregar trabalho assalariado, ou seja, para ter salário, a grande maioria da população, 99,9% da população que depende do salário para poder consumir, precisa trabalhar, ser empregada no processo produtivo para receber salário para poder consumir depois. O que acontece? No momento em que a taxa de lucro da economia mundial caiu muito, o capitalista ele não é fundamentalista. O capitalista ele não está preocupado com esse ciclo. O capitalista, o gestor do capital, ele vai olhar e vai falar, ó, a taxa de lucro que eu vou ter aqui, se eu fizer todo esse circuito do capital aí, o circuito do valor, vai ser, sei lá, 10%. Com a especulação financeira eu consigo 15%. O que ele vai fazer? Ele vai para a especulação financeira. O outro capitalista, o outro gestor do capital vai fazendo o mesmo, vai fazendo o mesmo, vai fazendo o mesmo. Então, no momento em que a taxa de lucro cai muito, aí os capitalistas eles tiram esse capital da produção e vão para a especulação financeira. Mas isso não é uma opção a longo prazo. Porque o que acontece? Você vai gerando esse capital especulativo, que é capital fictício, que é capital que não tem fundamento na riqueza real, significa que não está sendo gerada uma riqueza nova, que esse valor que eles estão se apropriando com a especulação financeira não existe. Então, basicamente uma ideia de que eles estão... como não tem fundamento real, é quase que o esquema de uma pirâmide financeira. Essas pirâmides que existem. Aquele que fica com o papel por último se fode, porque não tem aqueles papéis não tem lastro em riqueza real. Então a especulação financeira vai funcionando, vai funcionando, vai funcionando, até que desmorona lá o castelo de cartas, e aí eles têm que se livrar rapidamente daqueles papéis, porque quem ficar com aquele papel por último não vai ter riqueza real, lastro de riqueza real. Aquele papel não vai valer nada. Por isso que, enfim, quando entra nessas crises financeiras, começa esse desespero para se livrar desses títulos derivativos, os papel das empresas, enfim, porque elas são construídas, né, em cima de sem lastro em riqueza real. Portanto, a crítica ao capital ao capital financeiro, essa face financiarizada do capitalismo, ela não é por causa tem que ser por causa do parasitismo, os gestores do capital, os capitalistas estão ficando mais parasitários. Não, é fruto da própria acumulação capitalista que reduziu a taxa de lucro a um ponto em que não está compensando mais o circuito tradicional do capital. Então aí abre duas opções. Ou é feito alguma coisa dentro da dinâmica do capital para solucionar esse problema, que no momento eu não sei como, ou a gente pensa em como que a gente vai saltar para uma outra ordem social que não depende que não tem no fundamento do trabalho humano, no trabalho assalariado, a produção do valor. Bom, então com isso eu fecho essa questão, né, do capital industrial, capital financeiro, desde que não aparecer outro comentário, enfim. Se aparecer, eu volto a discutir essa questão ainda nos próximos vídeos. Se não, eu avanço vou discutir uma outra temática aí. E aí depois... enfim, nesse início eu vou tentando mapear em uma série de assuntos. E aí depois eu volto até discutir mais minuciosamente, indicando diretamente leituras. Se bem que eu vou colocar aqui já na descrição do vídeo aqui alguma referência bibliográfica. Pedindo para fazer isso, eu vou fazer. Mas a ideia é depois desses vídeos iniciais aqui, mais introdutórios, assim, que eu tô falando de forma geral, que eu fique, de novo, indicando lá, ó, tal autor aqui vai comentar tal coisa, tal autor vai comentar tal coisa, enfim. Bom, cicados de sempre aí, segue lá no Twitter, Thiago Marjor, ou comenta aqui no YouTube. O objetivo aqui é estreitar esse contato, não é eu ficar aqui falando sozinho, não. É instigar mais pessoas a participarem dessas discussões,
pesquisa, enfim. Eu ganho também com esse contato com as pessoas dando ideia, fazendo críticas, enfim. Ah, tacando umas questões aí, coisas que eu ainda não tinha pensado, enfim. Então, não tem lá, não tem Twitter, vamos tentando conversar por aqui ou pelo Facebook também. Ou se não, segue lá. Então, abraço e até o próximo vídeo.